bom? Hoje eu que recebo ela no meu podcast. Hoje eu tô aqui com a Bruna Romanato, a Roma Sex, e a gente vai falar sobre o livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas. Bru, eu queria que você se apresentasse antes de tudo. Sim. Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Romanato, eu sou sexóloga, sou empresária do ramo erótico, tenho um sex shop, e tenho um podcast também em saúde, sexualidade, e hoje me considero ativista não mono, né? Então, falo bastante sobre relacionamento e venho aí desconstruindo várias coisas fiquei muito feliz com o livro e com o convite da Vicky, porque é um livro que a gente, sem saber, começou a ler meio que junto. E vamos aí falar sobre esse livro que é grandioso, uma leitura que foi um divisor de águas, assim, para o momento em que eu estou vivendo. Foi muito bom. Eu também achei um livro muito necessário, foi muito mágico, né, que a gente começou a ler no mesmo momento. E eu queria começar lendo a definição que ela traz de amor. Então, a Bell Hooks, e agora citando, ela fala que a melhor definição de amor é aquela que nos faz pensar no amor como ação. Conforme diz o psiquiatra M. Scott Peck, trata-se da vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual e o de outra pessoa. Nota-se que o espiritual aqui ele não está vinculado à religião, mas uma força vital presente em cada indivíduo. Nesse sentido, a afeição seria apenas um dos componentes do amor. Para amar verdadeiramente, a gente precisa aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Uma das contribuições fundamentais é que nos faz pensar que as ações constroem os sentimentos. Dessa maneira, pensar o amor como ação, a gente se vê obrigado a assumir responsabilidade com comprometimento e aprendizado. E aí, Bru, o que você acha disso? É maravilhoso. Eu gosto de relembrar e, assim, tentar deixar explícito para as pessoas, essa questão de melhora espiritual não tem a ver com religião, mas tem a ver como o universo, como um propósito de vida. Então eu penso assim, o que é escolher melhorar espiritualmente? É você estar feliz, tipo assim, sobre sorrir todos os dias. Ai, não é para eu ser a bobona risadeira para todo mundo, não é isso. Mas mesmo nas dificuldades, nas coisas ruins, né, nas coisas que a gente vai enfrentar, eu estar com o propósito e com a certeza de que eu estou no lugar onde eu queria estar. Então, ai, deu merda, furou o pneu, eu fui demitida, não sei o quê, mas eu estou dando o meu melhor. Eu estou querendo estar nesse lugar. E aí isso fica um pouco mais você do seu lado, né? E isso traz um amor próprio de você não desistir com as dificuldades. Eu penso isso, assim, na questão da religião. Acho, acho que faz todo sentido. E o que eu acho Uhum. legal é a gente pensar nisso, né? Então, assim, é um amor que, ele é como ação. O que quer dizer o amor como ação? A gente vai entrar em outra frase dela, que é o amor é o que o amor faz. Então, a gente pode falar várias palavras lindas do quanto a gente se ama e do quanto a gente quer o outro e lá, lá, lá. Mas e como tá esse amor como ação no dia a dia? Então, o que de fato você faz para promover o seu crescimento espiritual e o do outro também? E aí, é claro, eu concordo com você, crescimento espiritual nesse sentido, de dar o nosso melhor e de fazer o nosso melhor com o outro, né. É, com a gente, com o outro. Porque fica muito essa coisa assim, né, a monogamia ela ensina que, a corrida pelo amor, então quando eu encontrar esse melhor a melhor pessoa para mim, logo a corrida acabou. Então a corrida acabou e eu não obviamente não vou querer mais outra pessoa, eu vou querer ser, exclusiva dela, porque agora eu já encontrei minha felicidade. Então, olha quantas coisas, intrínsecas aí, que fazem a gente: "Ai, a corrida pelo amor acabou", aí você pode ver, todos os casais começam a engordar, não precisa mais correr, eu não preciso mais ser o melhor, eu não preciso mais buscar. Eu acho importante a gente pensar sobre isso, porque, primeiro, né, que existe uma coisa que a gente se preocupa tanto com encontrar o amor, né, encontrar o amor. Mas e quem garante que a gente vai conseguir construir esse amor, né?
que é como se o amor já viesse pronto, é como se fosse assim: "Ó, encontrei o amor e agora chegou ao fim, felizes para sempre". Só que esse amor, monogâmico ou não monogâmico, ele vai ser sobre uma construção, né. A gente vai ter que construir esse relacionamento dia a dia, a gente vai ter que construir esse vínculo o tempo todo, através dessas premissas que ela traz, que eu acho muito bom a gente pensar nisso, né, amor não só como desejo, prazer e palavras bonitas, mas também como comprometimento, disciplina, todas essas outras coisas. Mas a gente precisa mesmo sair desse lugar de enxergar, e aí acho que vale a gente falar da monogamia ou não monogamia, não só para dentro das relações amorosas, mas como uma filosofia, um pensamento, né. Melhor você É. explicar sobre isso, você está muito mais para dentro do que eu. É, sim, porque na verdade a monogamia ela é essa exclusividade sexual que não é sobre isso, né, mas sobre, você encontrar a metade da laranja. Então nesse sentido que não faz sentido para mim é essa coisa onde, gente, cada vez mais, tá mais explícito o homem, assumir a traição, tudo bem, mulheres também traem, mas onde nesse lugar onde você conquista mentindo, então o homem conquista pelo poder e a mulher é conquistada fingindo ser dominada. Tem um capítulo dela que ela fala muito sobre isso, então não é só que o homem mente, mas onde o homem está mentindo, a mulher também está mentindo. Então ele finge estar dominando pelo poder e ela finge ser dominada pelo poder. Como vai conectar 2 pessoas com a mentira? Onde a mentira há conexão de verdade, há intimidade de verdade, há o amor de verdade? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer. Totalmente, né. E aí eu acho que vale a gente pensar 2 coisas fundamentais, que eu até escrevi aqui pra gente falar, que a primeira é a nossa responsabilidade no processo de cura, porque é muito fácil a gente falar: "Ai, o outro mente pra mim, o outro me engana, o outro lá". Não tá certo, não tá certo ele mentir, ninguém tá falando aqui que tudo bem ele mentir. Mas e todas as vezes que você finge que você acredita também, né? Porque a gente faz isso, a gente vê um monte de coisa, inclusive nesse meu relacionamento passado eu percebi muito isso. Tinham vários momentos que eu sabia, mas eu não perguntava porque eu não queria saber e eu fechava meus olhos. Então até que ponto eu posso falar: "Nossa, ele mentiu pra mim". Mentiu, mas eu também estava mentindo pra mim, então a gente estava nessa dinâmica, né. Sim. É, eu Então tenho assim, que a gente tem pode brincado falar. assim, cada um acredita na mentira que quer. E é isso. Então, às vezes, você quer acreditar, né, para não enfrentar aquela batalha naquele momento, mas tomar cuidado com o quanto isso está te apagando, o quanto isso está te anulando, o quanto isso está deixando de ser uma relação verdadeira, uma conexão verdadeira, né. Então, assim, eu acredito que às vezes tem momentos que você não quer enfrentar, mas em algum momento, se você não for falar sobre aquele assunto que ficou velado, ele vai vir à tona, porque você guardou ele para você. Aí vai vir um momento que você explodiu, que não, né, tipo, e aí vai vir da pior forma. Então, eu tenho pelo menos pensado sobre isso de: "Ai, não, não é toda batalha que eu quero enfrentar, principalmente com família, com: "Ai, olha, pai, mãe, essa conversa a gente vai ter, essa a gente não vai ter". E aí não é que eu tô mentindo, mas é porque eu sei que não vai levar a nada pra mim eles, aceitarem tal coisa sobre mim. E aí eu não quero. Ou então quando eu me preparar para, né, não sei. Meio que escolher as batalhas, porque tem conversa que às vezes não vai levar em nada. Mas num relacionamento a 2 onde você mora com a pessoa, você ficar, né, fingindo que não viu, isso vai afastando, com certeza, os 2. Uma coisa é, ó, a gente não vai falar sobre isso, porque a gente vai precisar nesse ponto concordar em discordar, você pensa A, eu penso Z, a gente já sabe e pra que a gente vai ficar tentando convencer um ao outro. Outra coisa é, eu finjo que eu não tô vendo, você finge que você não tá fazendo, e aquela coisa vai crescendo ali embaixo, até o momento que isso explode mesmo, né. É. E aí
não dá. E quando vai ver, você já tá nutrindo raiva, ódio, né, então e aí principalmente essa coisa que essa maneira onde a Bell Hooks fala que, onde há abuso, onde há desentendimento, ódio, não há amor. Então, como que é um relacionamento onde você tem medo do outro? Você acha que você tendo medo do outro, isso é um lugar de amor, né? Então, pessoas que às vezes acham, eu sou muito amada na minha família, mas ela apanha diariamente, ela é diminuída na frente dos outros, ela é xingada de burra, ela tá realmente tendo um lugar de amor, né? Que eu acho que, como família, dá pra gente pôr esse exemplo. Muito importante a gente pensar nisso, né, principalmente em relação a essa questão do abuso. Então, é claro que a gente não vai concordar com tudo o tempo todo, é claro que às vezes a gente vai ficar com raiva, às vezes a gente vai ficar com ódio daquela pessoa na nossa cabeça, mas isso é muito diferente da gente de fato exercer um comportamento abusivo. Então, sei lá, às vezes eu tô namorando com a Bruna, ela pôs o copo aqui, não pôs o copo aqui, isso pode me irritar, tudo bem. Mas uma coisa é isso me irritar no meu mundo interno e eu elaborar isso, depois comunicar de uma forma legal. Outra coisa é eu ir lá e falar: "Sua idiota, você largou o copo aqui", sabe. Então eu acho muito importante a gente fazer essa diferenciação e lembrar muito do que ela fala que o amor é o que o amor faz, porque se o amor está praticando atos abusivos, né, se a pessoa amada está praticando atos abusivos, se ela te diminui, se ela te coage, se ela te põe para baixo, eu escuto várias vezes dentro dos atendimentos coisas do tipo: "Ah, mas ele disse que ele tá falando isso para o meu bem. Ah, ele disse que ele tá fazendo isso porque eu sou sem noção, porque eu não sei, porque". E aí quando você para pra ver, não dá pra pessoa fazer isso, não dá pra pessoa falar isso, porque existem formas e formas de comunicar. E a intenção diz muito, né, isso é uma coisa que ela traz, que eu acho que a gente também poderia falar, que é a intenção ela vai falar muito. Então, muitas vezes, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa vem com uma intenção de controle, não é com uma intenção de promover o seu crescimento espiritual e o do outro. E aí a gente precisa tomar cuidado com o quanto o carinho e o carinho e o controle, eles se misturam, né, o cuidado e o controle, eles se misturam. Porque eu posso falar: "Eu tô cuidando de você, mas eu quero saber aonde você vai, com que roupa você vai, com quem você vai, o que que você vai fazer lá". Cuidado ou controle? Tive um atendimento também, que a menina ela falava que ela tinha fobia social e tal, então o marido era o que conversava, o que decidia, o que combinava, então ela não estava em nenhum grupo, ela não conversava com nada, eles não tinham fotos em Instagram, o Instagram dele era lá solteirão, né, porque a fobia social, eu sou ruim com isso, ela sempre falava, sou ruim com isso, então eu deixo para ele cuidar. Só que no final eu falava assim, aí ele tinha que se indispor para falar, a gente não quer ir nesse rolê porque ela não gosta desse tipo de rolê. Mas gente, aí, sabe, eu falava assim, mas você precisa aprender a começar a ter fala, a ter voz. Você pode sim você responder. Essa pessoa já te mandou a mensagem no WhatsApp, você sabe, então assim, nem no WhatsApp você consegue, aí era porque tinha essa fala que: "Não, você é ruim e aí se ela é ruim socialmente, eu sou ruim socialmente, e os 2 se afirmando o quanto ela era ruim. Quando ele resolve se afastar dela, eles meio que não terminaram, e ela tem que resolver sozinha, ela percebe que: "Caramba, eu não sou tão ruim assim, eu consigo, eu faço, eu sei", né. Mas ainda com vários vícios de conhecer uma pessoa nova e esperar que ela se posicione por ela, e aí eu tenho que ficar sempre lembrando: "Lembra que você tá repetindo um padrão? Vamos voltar?", né. Então, acho muito importante a gente perceber o quanto às vezes eu estou te protegendo", no final, não é bem uma proteção, porque é igual pai e mãe que blinda a criança de não fazer nada, aí cresce um adulto não funcional, que nunca cortou um dedo, que não, né, que não sabe o que é bater a
a testa numa quina, sei lá. Tô dando exemplos bem bobos, que eu não tenho criança, graças a Deus. Aí eu também, graças a Deus, eu penso isso todo dia. Não, Né. total, eu acho que você tem toda a razão. E acho que é muito importante a gente pensar, até trazendo isso, eu falei isso na minha supervisão, acho que semana passada, que não é nem um extremo e nem o outro, né. Então não é nem a gente, vou pegar esse exemplo da criança, nem a gente super proteger a criança e não deixar ela fazer nada, e nem a gente negligenciar e falar: "Não, faz o que você quiser, não tô nem aí, não vejo a hora que chega, não vejo a hora que vai". Então, sim, é a gente começar, a se comunicar e entender o que para você é controle e o que para você é cuidado. O que para mim é cuidado. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada um vai interpretar de um jeito. E a gente ter esse canal de comunicação aberto para poder falar de tudo, das coisas agradáveis e desagradáveis. Ó, me senti controlada quando você fez isso, não gostei. Olha, me senti negligenciada quando você fez isso, não gostei. Essa coisa do amor frágil, né, eu fiquei pensando muito isso, a mulher e ela isso tem também no livro lindamente, onde a mulher sim, ela se doa mais. A mulher é criada para isso, onde os homens são criados para amar tudo e as mulheres são criadas para amar homens. E aí, assim, vai ter um desequilíbrio de doação no relacionamento, onde sempre a mulher vai estar mais disposta. Eu fui falar isso numa mesa de bar, onde tinham todas eram 6 ou 7 mulheres monogâmicas casadas, só uma era mãe, e na hora que eu falei assim: "Ah, mas existe um desequilíbrio, né, onde a mulher ela se doa mais". Tinha já rolado um assunto ou outro, onde o homem não ajuda tanto com a criança, e em algum momento que eu cheguei na história, eu cheguei falando assim: "Ah, mas a mulher sempre se doa mais no relacionamento, sempre há um desequilíbrio", né. Eu fui falar sobre isso, porque eu estava com o livro na ponta da língua também. E aí rolou um coral, assim, ó, rolou um coral e elas: "Não, de jeito nenhum". Aí É eu falei: mesmo? "Não vou brigar, não vou entrar nessa batalha, não vou dar essa aula agora, eu tô no bar, eu tô tranquila". Mas na hora já me deu aquela preguiça de falar assim, elas acabaram de falar uma ou outra que se doa mais, mas aí no momento que ela fala, tá tudo bem. Aí a Bruna, que é a sexóloga não mono, aí: "Não, você está querendo acabar com os casamentos". E não é sobre isso. Tô querendo melhorar a comunicação e o quanto você se doa, porque se você é uma mulher empoderada que está cada vez pegando mais funções, que bom para você, mas que ruim para você, porque a mulher empoderada com funções, ela tá mais cansada ainda, né. E aí elas nós com um coral: "Não". Aí porque: "Mas gente, vocês não acabaram", aí eu falei assim: "Ai, tá bom". Aí eu não entrei. Assim, né, aí fala assim: "Ah, não, porque aí ele me ajuda com dinheiro". O dinheiro não é ajuda. Ele pode ajudar, mas você tá com babá, você tá conseguindo mandar no dinheiro também, ou é ele que manda, né? Não sei, eu acho que as pessoas elas mantêm muito no quanto ele me ajuda financeiramente. É, primeiro eu acho muito legal que você conseguiu falar: "Não, tô na mesa do bar, não vou entrar nessa discussão", porque é difícil, né. Às vezes você vê, já tá ali, tá pronto, mas você fala: "Não, dessa vez não". Isso é ótimo, eu tô muito nesse processo também, porque a gente não precisa desconstruir tudo, principalmente se a pessoa não quer, né. Mas eu acho que É, é importante a gente falar sobre isso e entender que eh, é o que você falou, ele te ajuda financeiramente dentro das condições dele, pagando o que ele acha bom, o que ele quer pagar, ele que decide. Que ajuda é essa, né? Voltamos para o carinho e controle, cuidado e controle, então acho que isso é fundamental. E de entender que a comunicação, ela não necessariamente precisa levar para o fim da relação, né. Então essa coisa: "Uau, tá querendo destruir os casamentos, porque eu vou ter que falar uma coisa desconfortável". Eu gravei um último podcast com a Gabi que ela fala muito isso, que tem casais que acreditam que quem reclama, clama, que a gente não pode reclamar, uma coisa meio positividade tóxica. Só que a gente vai ter que hum, aprender em algum momento da vida a ter conversas difíceis, né. E, óbvio, ter conversas difíceis não é eu falar assim: "Olha, você eu acho que você é burra, incompetente, incapaz", não é eu ofender o outro, né.
Mas ter conversas difíceis é falar: "Ó, eu me sinto assim quando isso acontece. Você percebeu que isso aconteceu? Como foi isso pra você? Porque pra mim isso não foi tão legal". Então, é muito mais a partir de uma perspectiva de autorresponsabilidade, do mundo subjetivo, do que você sente, do que você percebe, do que impor, xingar, ofender, que eu acho que as pessoas muitas vezes confundem isso. Então, nesse caso, não é ela virar e falar para o marido: "Olha, você não me ajuda com nada e você precisa começar a fazer mais coisas por aqui". Não precisa ser assim. Mas ela pode falar: "Olha, amor, eu me sinto sobrecarregada, eu tenho me sentido muito sobrecarregada com isso. Tá faltando Como você ajuda, pode você". Exato. vamos são, olha, eu queria fazer menos essa parte aqui, né. Eu vejo muito isso, eu com o Rodolfo, quando a gente fazia as festas, onde a gente não soube dividir as funções. Ele era melhor nisso, 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 e eu nisso, nisso, nisso. Mas eu estava sempre sobrecarregada porque eu estava cobrando o que não era o que ele era bom. E isso demorou para acontecer. Então, são coisas pequenas que às vezes a gente não entende. Então, ele é melhor cozinhando, eu sou melhor lavando a louça, então. Coisas básicas que a gente tem que perceber o que te enche mais o saco. Isso é que eu não tô mais afim de fazer. Você consegue me ajudar? Não, nem eu nem você quer fazer? Então vamos juntar para pagar para alguém fazer pra gente? Porque às vezes é a coisa que mais te deixa irritada no trabalho e você não dá conta, né, do dia a dia. Eu lembro quando eu trabalhava na farmácia, a farmacêutica começou a pegar muitas funções burocráticas. E dentre as funções burocráticas, uma função sobre eu ter que olhar o, o atestado médico do funcionário. Isso não é minha função. E isso me irritava profundamente. Eu queria matar por causa de uma função que estava me irritando. E aí eu estava deixando todo o resto do trabalho, porque agora estou com essa função. Então, sabe, tipo assim, começar a pesar um pouco o que que é, o que não é. E aí voltando pro amor frágil, que foi o que eu comecei a falar, onde eu sinto que a mulher, mesmo o homem fazendo várias coisas, diminuindo ela, brigando com ela, não sei o quê, ela ainda tem uma capacidade de falar assim: "Tá bom, amor, mas não sei o quê", de aceitar. Quando isso acontece ao contrário, espana. Então, a gente ter esse lugar seguro para reclamar é mais difícil. Que eu vejo que o homem, ah, não, né? E cuidado, mesmo tendo cuidado com as palavras, mas eu sinto isso. E, por exemplo, um casal também que estava sendo atendidos por mim, onde eles combinaram a dar melhores feedbacks em relação ao sexo para um conhecer mais sobre o outro. E aí o cara pega, ou a menina que falou, ah, meu ex não fazia assim. Nem isso não é feedback. Tipo, eu gosto mais do jeito. Exato, Ai, deixa o ex gente. lá atrás, né, pelo amor de Deus. É, a gente precisa É. tomar muito cuidado com as nossas palavras. E aí é isso, você pode pedir, você pode falar, você pode reclamar, mas precisa tomar cuidado e ter um pouquinho dessa percepção do outro para não ofender, porque no fim, o que que essa frase, "o meu ex não fazia isso", tá comunicando, né? Ela não tá comunicando como eu gosto que seja feito, ela não tá comunicando como eu não gosto, ela só tá comunicando que meu ex era melhor de cama que você e você não sabe o que você tá fazendo. Ela não é útil e construtiva em nenhum sentido, né. Pega o que você gostava que seu ex fazia e fala: "Amor, tenta fazer isso, vamos tentar desse jeito?". E aí, é Tem. uma coisa que foge um pouco do tópico, mas eu acho que vale falar. Não é porque o seu ex fazia assim e você gostava, que o seu atual vai fazer assim e você vai gostar também, porque tem muito uma coisa de contexto, de conexão, então precisamos ter um pouco esse cuidado, né. Eu acho. Tem pessoas que às vezes você gosta de fazer tal coisa no sexo, ou no carinho, ou na forma de dormir, e com outras você não tem. Igual eu sempre "Ah, eu odeio dormir de conchinha". Eu brincava que era 5 minutos no relógio, que era o máximo de tempo que eu conseguia. E aí, de repente, uma pessoa eu vou deitar e amo dormir de conchinha com ela, e falo: "Nossa, você é a única pessoa que eu gostei de dormir de conchinha", e de repente aparece mais outra. Então, assim, olha, é um contexto que a gente não se permite quando algo é ruim e já define que aquilo eu não gosto, né. Pessoas do BDSM reclamam muito isso, às vezes: "Ah, eu vou experimentar uma sessão de BDSM
e aí eu tenho algo ruim, eu não provo mais nunca mais, né. Eu tenho uma história que alguém falou que é ruim, e aí é você ressignificar coisas. Então, sobre ser amarrada, né, que eu mesma tive esse trauma, e aí de repente eu ressignifico. Então as pessoas elas não se permitem mudar, porque acha que tem que ser tudo rígido. Se ou eu sou isso ou eu sou aquilo. E não, a gente, né, quanto mais fluido, melhor. Só que infelizmente a sociedade ela não quer que a gente seja. A gente tem que ser rígido no casamento, na escolha sexual, no gênero, aonde a gente vai morar. Então, eu acho que tem muito essa coisa que a gente se força a ser muito rígidos. É só isso. E tá tudo bem você descobrir que lá atrás você odiava tal coisa e agora você gosta de novo. Naquele contexto, com aquela pessoa, é isso. É conseguir flexibilizar a ponto de entender: "Putz, me deu vontade de fazer isso, mas eu acho que eu não gosto disso. Então tá, vamos experimentar, porque eu não costumo gostar, mas pode ser que aqui eu goste". Então é se permitir se conhecer também e entender que é isso que você falou, a gente não é fixo, né. Eu sou assim e pronto. E aí outra coisa que eu queria falar, que eu acho que você vai poder falar muito bem, é a questão até que ela traz então tá, então o que que a gente faz, né, porque existem esses casamentos e esses relacionamentos, onde a gente vive a monogamia desse jeito, que um casal se fecha em si, e aí os 2 são as pessoas mais importantes daquele mundo, e todo o resto vem depois. E ela traz muito contexto de rede de afeto, né. Então, como que seria essa questão da rede de afeto e vamos falar disso numa perspectiva mono e não mono, porque Sim, mas que a gente não consegue dar atenção igual para tudo. Como que eu vou conseguir dar atenção se eu já estou sobrecarregada com uma pessoa só, né? Que onde a rede de afetos e a não monogamia, ela está trazendo mais pessoas para ajudar essa mulher sobrecarregada. Né. Mas eu escuto ainda mulheres falando: "Nossa, mas como se eu estou tão sobrecarregada, como que eu vou ter mais afetos se eu não tenho dinheiro nem para manter um encontro, se eu vou ter 5 encontros, mas eu quero ter um encontro que alguém fique com meu filho. Eu tenho um afeto que alguém fique com meu filho, porque eu sou mãe solo, para eu poder sair com outro?". E aí já tá tendo um movimento assim, onde sim, afetos que cuidam, que ajudam a cuidar. Mas e na monogamia? Quem que fica com o seu filho? É só sua mãe? Ou você tem que pagar? É só as avós? Tem amigos? Né? Porque é isso, acaba ficando muito pouco. E se você não tem mais sua mãe? E se você não tem mais avós? A criança não tem avós? E se você é mãe só? Então é sempre, eu acho, pensando sobre o quanto essa mulher sofre dessa estrutura hierárquica que tá deixando a mulher cada vez com mais funções e com menos sobre ela. E aí a mulher que ela se cobra de a gente não ter direito nem de ter o nosso tempo de diversão. Tem que ser sempre um momento criando. A mulher tem que estar criando, ela tem que estar ajudando, ela tem que estar. E tipo, não, né? Então eu tenho sentido muito isso nos grupos não monogâmicos, onde a gente está falando politicamente como ajudar essa mulher, e isso falando da mulher branca, que, como eu, que quero chegar eu entro numa empresa e quero virar CEO. Quanto tempo eu vou? E a mulher preta, que nem entrou na empresa. Então, assim, a gente está pensando, não é só sobre o casamento, sobre o amor, sobre a estrutura que favorece, que não só favorece o homem ainda. Então, essa região, esse condomínio não mono que a gente vem brincando aí, que precisava ter um prédio não mono, onde está todo mundo se ajudando, o corretor não mono que vai achar um apartamento onde não tem o quarto dos filhos, se eu não quero dormir lá, né. Então, enfim, é muita coisa, assim, para pensar, que eu acho que são reflexões para a gente jogar. Não temos a resposta, mas estamos pensando sobre. Qual é o mapa? Não tem o mapa também, mas vamos melhorar, vamos começar a pensar um pouco nisso, né.
até trazendo isso para uma perspectiva de que essa rede de afetos e esses grupos de apoio, eles não precisam necessariamente ter uma conotação sexual. Então, se você Exato. curte viver com seu marido numa relação monogâmica de uma forma sexual, tá tudo bem. Mas por que que as suas amizades têm que sempre vir em segundo plano? Por que a sua família ou os seus grupos têm que vir em segundo plano? Então, eu acho que às vezes as pessoas têm muito esse estereótipo de então tá, não monogamia significa que a gente vai ficar todo mundo com todo mundo, ninguém é de ninguém. Sim e não, não necessariamente. Ela também pode trazer esse pensamento, como você estava falando, da estrutura, onde as suas amizades também são importantes, onde você vai ter um tempo para viajar com as suas amigas e seu marido vai ficar cuidando dos seus filhos, onde você vai poder ir almoçar com a sua sogra e o seu marido vai ficar cuidando do seu filho, onde ele vai poder fazer o mesmo, porque, né, a gente precisa falar disso também. Então, não adianta, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas falam, eu não vou fazer, porque aí quando ele quiser fazer, eu não vou querer que ele faça. Só que, gente, aí a gente tá Isso. vivendo relações limitantes, ao invés da gente se apoiar para promover o crescimento espiritual dos 2, não. A gente vai se cerrando, se cerrando, se cerrando, se cerrando, até o momento que eu não te suporto e você não me suporta, porque não existe espaço pra gente crescer. Sim. E aí, igual eu vi hoje, né, porque aí tem essa coisa do homem poder, o homem já é nítido que ele tem o futebol por semana, ele gostando ou não de futebol, o homem tem o futebol, ele tem o dia do bar com os amigos, e a mulher? Aí a mulher que frequenta bar não é a mulher para casar, né. Eu vi um vídeo, uma mulher, eles estão jogando, uma mulher e um homem, provavelmente um casal, jogando bilhar no bar, chega um cara e encosta nela, assim, põe as 2 mãos nos braços dela. E o outro vem sem pensar, assim, mas ele dá um murro, mas pra matar. E o cara cai estatelado, e aí todo mundo, os comentários eram: "Foi pra prender e tal", mas muitos eram: "O meu marido nem deixa eu ir num lugar desse". Então, ninguém tá questionando o cara estar lá, mas a mulher lá. Sim. Tipo, olha que bizarro, ela não poderia estar lá, mas o cara pode. E aí em todos os comentários falando isso. Quando eu vejo também, gente, o que eu reflito, seria eu tenho que fazer igual a Bell Hooks fez a pesquisa, fazer uma pesquisa onde a Adriana Ventura fez eh, é maravilhoso esse livro. A monogamia só existe para mulheres apaixonadas. Uhum. Onde ela fez uma pesquisa de campo de coisas escritas no Instagram. E, por exemplo, um podcast, um podcast não, um Reels meu viralizado, onde eu falo que eu faço sexo sim, e assumo isso, e eu gosto de fazer, onde tem mais de 1 milhão de pessoas e 90% é hater me xingando, porque o homem se incomoda quando a mulher quer fazer algo que o homem já faz. Total. Então, a que preço finalizar num vídeo tosco com uma música da MC Pipoquinha, que é outra doida, eu nunca ouvi a mulher, tipo, peguei o som em alta lá, qual que é? Da MC Pipoquinha, e aí 1 milhão de haters me xingando, e qual que é o maior xingamento? Essa daí é mãe solteira, vai ser mãe solteira. Onde o pior xingamento para uma mulher é ela fazer algo de errado para o homem largar ela. Isso, tipo assim, se você pegar lá os comentários, lógico, depois que eu comecei a reclamar, o povo foi lá me defender, né. Então, às vezes, se eu quando a moça até me avisou: "Ah, você vai viralizar, mas tenta não ler os comentários". E é isso, eu passava rabo de olho. Aí um dia você tá bem, outro dia você tá bem, outro dia você não tá tão bem, você lê um comentário desse, você fica mal. Você não gosta, então assim, e aí o mesmo cara que tá lá me xingando, tá me chamando no PV mostrando foto do pau. Então assim, é ridículo. Então é todo mundo xingando aquela mulher que o cara apanhou, que o cara bateu no bar, mas ninguém tá questionando o cara tá no bar, é só ela. Quem mandou ela tá lá. Então é isso, quando as mulheres fazem o que os homens fazem, incomoda. A gente não tá querendo ser Muito, melhor, a gente tá querendo, né. E muito. aí, É que isso é existe um medo, né, existe um medo muito grande de perder um controle e eu não lembro de quem foi essa frase, mas
é algo no sentido de que a gente tem uma nova geração de mulheres empoderadas, mas não tem uma nova geração de homens que sabem lidar com mulheres empoderadas. Então eles não estão sabendo o que fazer mesmo. A gente está vivendo essa, né, disparidade entre os sexos, está gerando um monte de conflito isso, só que não tem como voltar para trás, o caminho é para frente, e a gente vai ter que ir para frente junto. Então eu acho que vale Isso. muito, né, trazendo de volta, a gente pensar, como a gente estava falando, que amor e abuso eles não coexistem. Então se existe abuso, se existe esse tipo de comentário, e aí abuso, eu não estou só falando de estupro marital, eu não estou só falando de grandes abusos, eu estou falando aqui das microviolências também, né, dessa coisa, por exemplo, você posta esse vídeo, do seu namorado ser o cara que chama ela no privado, do seu namorado ser o cara que comenta isso. Isso tudo são microviolências que precisam ser observadas e que a gente não pode ficar passando pano para isso, né. Então, é sobre a gente olhar e perceber o discurso, a ideologia de quem está com a gente, e perceber também essas ferramentas de controle e de agressão. Então, é muito importante que a gente perceba isso e que a gente consiga se tirar sim desse tipo de relação, né. E aí eu acho que vale lembrar, e aí voltando para essa coisa da rede de apoio, que ter uma rede de apoio nesses momentos é muito fundamental. Eu sempre falo isso dentro dos meus atendimentos, e aí uma rede de apoio pode ser as suas amigas, se você não tem amigas, vai fazer uma aula de ioga, vai fazer uma aula de meditação, existem as comunidades espirituais, vai encontrar a sua turma, sabe. Sempre vão existir grupos de pessoas que podem te acolher, que têm interesses parecidos, então buscar esses grupos, buscar esse apoio, principalmente de outras mulheres, faz toda a diferença. Sim, com certeza. A gente precisa se unir, né, as mulheres saírem da zona de competição, né, onde esse medo também da Bruna que falou ali no bar, que o casamento dela, ela é mais não, calma, né, que medo, né. E não, tá tudo bem, vamos ter um lugar seguro para uma para outra, para você falar que sim, você está exausta, para como eu vou conseguir conversar sobre isso com meu marido, para a mulher solteira, né, que a gente tem eu estou ouvindo aí bastante falar fala assim: "Ah, a solidão da mulher, eh como fala? Terapeutizada, né, ou ela daí não quer sair com mais ninguém, ou ela tá super bem com ela e não tá achando alguém que e não tá com paciência, não tá". Então eu falei assim, aí a gente tá vivendo um heteropessimismo. Tô até repetitiva falando nisso, mas eu acho que a gente pode mudar do heteropessimismo para o heterorrealismo. É o que tem. Vamos lidar com ele? Então, esse aqui não vai valer a pena eu trocar essa ideia com ele, então eu nem vou. Porque não é nem só passar pano, mas senão você não pega mais ninguém. E eu estava nesse lugar. Eu fiquei muito tempo num lugar que eu não queria mais pegar ninguém e falei assim, gente, e aí? Eu vou virar essa pessoa, a Miss Palestrinha do rolê, e que não fica com mais ninguém, não se permite conhecer mais ninguém. Aí não. Aí quando eu começo a pensar sobre isso, e começo a entender que a não monogamia também, quanto mais você estuda, você vai ficando mais militante, mas existe um lugar onde a gente precisa entender que não precisa sempre existir uma projeção em quem eu vou me relacionar sexualmente, porque aí tem que mas aí tem que ser esquerdista, tem que ser não sei o que, tem que ser aí eu coloco tantas coisas, e aí não, e se eu quiser só pelo corpo, uma hora que eu só pelo sexo eu quero interagir com esse cara, seja ele, tá tudo bem também, não sabe, me cobrar menos, começar a entrar um pouco numa coisa de um do heterorrealismo, é o que tem, isso aqui vai valer a pena? Eu quero, senão não. O cara tá pelo menos me respeitando nesse ponto, não precisa ser 1000 pontos. Qual é o mais importante para mim? Qual é o inegociável para mim, né? Então, você realmente se conhecer cada vez mais para saber colocar esses limites. Senão você enfim, eu trago muito isso que foi para mim muito nítido, eu virei uma pessoa que eu não queria ficar com mais ninguém. E aí não, ninguém tá me funcionando. Quando eu percebo isso, por que que eu estou projetando que precisa ser algo onde talvez role algo, e não, tá tudo bem se eu quiser só transar. E aí pra mulher também sair desse lugar, senão a gente fica muito militante, Miss Palestra, e às vezes dá pra gente conhecer pessoas legais,
que às vezes só estão em outro processo, mas tem ainda coisa boa, de quero aprender, de vou te ouvir, e não sei o quê. Existe. Tá raro, mas existe. Não, eu concordo Amando, é. total com o que você falou. É muito importante que a gente olhe para isso, eu acho que em vários aspectos, assim. O primeiro, que é ser uma posição, de certa forma, arrogante nossa também. E eu te entendo, porque eu É, já ocupei essa posição e tem que tomar cuidado às vezes, porque a gente também não é perfeita, às vezes a gente também vai fazer umas merdas, a gente também vai ter algum traço tóxico, algum comportamento tóxico. A questão é como a gente lida com isso. Então, eu acho que muito importante a gente descer do nosso pedestal também, que muitas vezes a gente se coloca lá, né? Acho que isso é fundamental. E acho que outra coisa também é a gente tirar um pouco desse olhar enviesado que já está direcionado a caçar o erro do que ele está fazendo. Então, assim, ele tá lá, foi bem, aí ele teve uma fala machista, vai, é ali que a gente vai. Tipo, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque, cara, é humanizar mesmo, é entender que ali tem outro ser humano que vai errar, que vai falar besteira, igual a gente também vai falar. Que o importante é, quando as pessoas me pontuam, às vezes, por exemplo, com a questão do racismo ou outras coisas, a gente fala umas coisas sem hum, pensar. E quando alguém fala pra sim. mim que eu fui racista ou que a minha fala foi preconceituosa, claro, de eu poder falar e falar: "Nossa, desculpa, realmente não percebi". E é a mesma coisa do machismo. Às vezes a gente vai apontar: "Sua fala foi machista". E aí, ao invés de você querer explicar o porquê que a sua fala não foi machista e que você não é machista, parar e pensar: se ela achou essa fala machista, eu posso pedir desculpa e prestar atenção, porque talvez ela tenha mais local de fala do que eu dentro disso. Então, eu Isso, acho que é ótimo. buscar isso. E buscar isso, e aí também, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que você falou, tá tudo bem você querer só transar com o cara, ou tá tudo bem você sair e não querer transar com o cara, independente de qual seja a sua escolha, tá tudo bem. O importante é que a gente busque se conectar, né, que a gente busque criar esse vínculo, ao invés de estar sempre reativo, sempre se defendendo, sempre nessa posição de defesa mesmo, né. Esses dias aconteceu isso, um cara, tipo assim, tudo bem, já parece que eu já tô passando pano, porque eu vou falar que ele estava muito bêbado. Mas ele saiu com os amigos, estava emocionadinho, ficou mandando um monte de mensagem, "Ai, queria te pegar, queria isso, queria lá". Daqui a pouco começou a falar merda. Falou merda de ciumentas, fala ciumentas. Tá bêbado, eu não vou discutir com ele ali. Fui dormir, fiquei com insônia, querendo, né, querendo falar, mas não sei. E aí de manhã ele manda: "Dia, e aí e tal?" Eu: "Ah, tudo bem, dormiu bem, dormi". "Você pode, posso te dar um", aí ele falou, falei: "Ah, você estava bem altinho ontem, você acordou de ressaca?" "Não, acordei zerado". "Ah, então você pode ouvir um feedback?" "Posso". Aí eu mandei um áudio, tipo assim, indignado, viu, eu achei super ruim a sua fala sobre isso, 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 me incomodou isso, e isso pra mim foram gatilhos. Então, assim, inadmissível pra mim, a gente se conhece há 2 dias, e eu queria que você ouvisse num áudio, num tom de estamos conversados, tipo, você entendesse que isso não foi legal. Eu não descartei ele para sempre. Sim, eu quis colocar no lugar tudo aquilo que ele fez ontem bêbado, me incomodou, bêbado ou não, traz a nossa verdade que a gente é. E aí, o que que ele fez? Ele responde: "Nossa, pelo amor de Deus, eu não queria te deixar nesse lugar, mil perdões, estou aqui. Quando você quiser me ver de novo, me chama". E aí não é isso, sabe, tipo assim, porque aí os caras se colocam sempre num lugar que a gente é essa poderosa, que quando você me quiser, você me procura. Mas você não pode fazer um convite, e isso de novo também rolou entre amigas, tipo assim, os caras estão muito assim: "Ó, a gente se conheceu, achei legal, tô aqui". E não é "eu tô aqui". Você não pode propor, agora porque eu te dei uma bronca, você não vai, sabe, tipo, tá muito fraco. Então, né, vamos se entender um pouquinho mais. Você quer me conquistar? Você quer, então não tem muito, né, eu achei que eu tentei tomar cuidado com as palavras, achei que ficou de boa, mas ficou de boa num lugar passivo daí.
te esperando. E aí também não é tão bom, já dá uma broxada. É que você percebe que existe aí uma coisa do tipo, é até infantil, né, tomei a bronca, então agora eu vou pôr meu rabinho entre as pernas e vou ficar aqui E esperando ela me chamar. Ao invés de ter uma postura, que é o que a gente estava falando, autorresponsável. Então, putz, dos 2 lados, né. Então, eu não vou cortar esse vínculo, porque, cara, todo mundo vai errar e pra mim isso não é uma coisa tão inegociável, a gente conversou, ele foi de boas, que é muito importante, porque talvez num outro momento a gente estivesse numa posição não, isso é inadmissível, corta o cara e vamos para a próxima. E isso também não é legal, né, porque isso também vai fazer a gente cortar todo mundo e não humanizar as pessoas, como a gente estava falando, mas ao mesmo tempo da gente conseguir, tipo, ownership e falar: "Ok, errei, fiz merda, a vida vai seguir, vou tentar reparar o meu erro", né. Eu acho que falta muito isso. Então não é nem voltou. descartar, né, então perante um erro, não é nem a gente descartar a pessoa e nem a gente se retrair. Mas qual seria um caminho? E aí entra até no que a Bell Hooks fala, né, da autorresponsabilidade. Fazer reparações, gente. Então, fazer reparações é pedir desculpa, é falar que você não vai mais fazer, que você entendeu, é chamar ela para um date. Então, vamos sair para conversar, tomar uma breja e conversar sobre outra coisa? Vamos, coisa. Me sugere um livro, então, que eu posso ler para poder entender isso, que para mim às vezes não está tão claro? Sei lá. Mas falta essa capacidade nossa de fazer essas separações e de inventar soluções, né. E Bru, mais alguma coisa que você gostaria de falar? E onde as pessoas podem Nossa, te encontrar e saber mais do seu trabalho? legal. Eu só falo assim, que se fosse o contrário, eu, a bêbada que deve ser crise de ciúme, se ele ia me ouvir o dia seguinte ou não, e se ele ia já me descartar ou não. Você é louca, né? Então, desse lugar de vamos ser um pouquinho mais. Os homens às vezes descartam mais do que a mulher que está ali sempre. Deixa eu ensinar, deixa eu tentar, deixa eu se doando mais, né? E aí, isso, assim, eu amei. Quem quiser me conhecer melhor, me siga no Instagram, no @_romasex. Também tenho o canal no YouTube, que é canal da Romasex, e também no Spotify. No meu link da bio no Instagram tem todos os meus canais lá. Também vou fazer um evento, eu estou mais focada em fazer eventos para mulheres, né? Workshop sobre o prazer é meu, vamos tirar o peso do prazer no outro, mas mais do que tirar o peso é nos dar o direito a sentir prazer, né? Porque somos tolhidos, nosso corpo não é nosso, né? Então, o direito ao próprio corpo, mais nesse sentido que a gente vai ter um workshop, eu e a psicóloga Suelen Cavalcante, que ela é uma especialista em ansiedade, para trazer a gente também para o momento presente, como que não estar ansiosa nos momentos que eu estou ali prestando conta de, eu preciso estar transando aqui uma vez por semana, então não ser pensando no boletim do filho e pensando realmente naquela relação, me entregando, porque tá tudo bem, porque eu mereço, porque eu gosto, porque, enfim. Então, é isso. As pessoas podem me chamar. Eu amei participar. Bru, muito obrigada, eu amei. Beijo. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje. Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube através do victoria.mansur. Também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa aqui nos comentários. Até o próximo episódio.